Olá pessoal, boa tarde. Para mim aqui, boa tarde. Com uma certa frequência, eu me deparo com pessoas que me perguntam: "Professor, por que que tem gente que fala, 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 a gente não entende nada?" A minha resposta é direta, objetiva, eu falo: "Olha, porque elas não comunicam, elas não sabem se comunicar, mas estão falando." Mas desde quando que falar, apenas falar, é comunicar-se? A gente precisa entender primeiro, não é, isso aí. O que que é comunicar? Comunicar, pessoal, é convencer alguém de algo. Vamos partir desse princípio? E a gente precisa entender o que que significa a palavra convencer. Significa vencer com. Não, 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 não é vencer na brutalidade, não, é vencer com argumentações convincentes. Fica redundante, mas é isso. Vencer com argumentos que convençam, percebem? Que justifiquem aquilo que você está querendo transmitir. E aquilo que eu estou querendo transmitir pode ser que eu faça com voz, com gesto. João Bosco, como é que você está? Eu estou ótimo, estou maravilha, estou muito contente hoje. João Bosco, como é que você está? Está tudo bem? João Bosco, está tudo bom? Os gestos, a nossa fisionomia transmite alguma coisa que tem um significado para outra parte. Isto posto, isto posto, e o que me foi pedido mais especificamente é falar no sentido de expor aqui, no sentido de falar como fonte de comunicação ou como uma forma de comunicação. Isso me faz lembrar de oratória. Qual a importância da oratória? E mais importante, o que é oratória? Ah, você sabe, não é? Ah, pessoal, a gente sabe sim, claro que sabe. Mas deixa eu fazer uma reflexãozinha a respeito. Eu achei tão interessante quando essa dúvida foi levantada, que eu falei assim: "Ah, eu vou falar sobre a importância da oratória." Aí eu comecei a montar aqui uma apresentação, e eu falei: "Interessante, eu vou dividir esse vídeo, esse tema em 2 vídeos, na verdade, então parte um e parte 2, tá bom?" Então eu vou falar primeiro sobre a importância da oratória e depois eu falo sobre as técnicas da oratória, para não ficar muito extenso aqui. E mesmo assim vai ser bem sucinto. Ah, olha só, e eu não posso esquecer, se você está inscrito no nosso canal, muito obrigado, joia, beleza. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, sugira temas, não é, como esse que foi sugerido, foi levantado lá, para a gente poder conversar aqui. Deixa o seu joinha, seu like e convide amigos seus, coloque, divulgue lá no canal eh, na rede social de vocês, nas redes, né? Isso vai nos ajudar muito, muito, é muito importante, muito interessante. Mas vamos lá. O que que é oratória? Eu comecei falando assim, olha, convincente ou convencer vem de vencer com, não é isso? Com argumento. E uma das formas de argumentar é através da oratória. Mas o que que significa essa palavrinha oratória? A etimologia dela, pessoal, é muito interessante. Por exemplo, a palavra orador vem do latim orator, que significa aquele que fala em público. Oratória, orador, aquele que fala em público, ou orador público. Sua raiz é o verbo orare, que em sua origem significa falar, mas também orar, daí oração, né? Orar, pedir, rogar, e posteriormente discursar ou falar em público. Então, quando fala, olha, fulano de tal é um bom orador, em público ele fala muito bem. E é uma das habilidades mais interessantes que nós avaliamos o tempo todo numa pessoa, num bate-papo informal. Olha, deixa eu aplicar a oratória aqui com você, eu vou falar como pedir um refrigerante, como pedir uma bebida, né? Orador, aquele que fala, que tem uma habilidade ímpar de se expressar claramente, de convencer as pessoas ao propósito que se quer atingir. É,
pessoal, vem cá, vamos admitir, a gente conversar ou ouvir um bom locutor, aquele que fala com desinibição, com desenvoltura, que, sabe, que se expressa muito bem, é muito bacana. Às vezes eu falo assim: "Gente, que coisa sensacional, que destreza, que habilidade que ele tem para se expressar". Isso é oratória, isso prende a atenção das pessoas. O bom orador prende a atenção das pessoas, não só com aquilo que ele está falando, mas com seus gestos, com sua postura, não é? Com o seu sorriso, às vezes com cara fechada, que às vezes ele tem que, exprimir alguma coisa que ele precisa fechar a cara. "Olha, isso aí não é bom. Ó, isso é bacana", não é? É muito interessante. Hoje, com muita tranquilidade, se perguntar para você o que é oratória, fala: "Olha, é a arte de falar em público". Eu trabalhei por muitos anos na área de recursos humanos, ainda trabalho, né, na área de capacitação de pessoas, e lá eu ministrava um curso exatamente isso, a arte de falar em público, arte de falar em público. Treinava, passava as dicas para as pessoas e depois filmava aquela pessoa apresentando um tema para que ela própria falasse: "Olha, eu errei nisso aqui, eu não fui legal aqui, não fui convincente ali", e é muito interessante. Oratória é uma questão de treino, pessoal. Tá? É uma habilidade que se desenvolve. "Ah, é uma habilidade nata". Não, 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 não. Ninguém nasce orador não, é com o tempo que a gente vai aprendendo, né, vai desenvolvendo isso. Eh, ma o orador não é aquele que entende perfeitamente de regra de língua portuguesa, não, não necessariamente. Isso é algo importante, você começar a falar que nós vai, nós foi, desculpem. É a ressaca de uma gripe. Mas olha só, eh, o grande problema é quando as pessoas começam a se desculpar o tempo todo: "Olha, eu não estou bem, eu estou passando mal, eu não sei das quantas". Para com isso, isso que eu fiz aqui não é o mais adequado. "Ah, mas como é que você fala isso?". Gente, é assim, eu sou assim. Então, não basta apenas saber essa coisa de língua, regra de língua portuguesa, que nós vai, nós foi, isso chama atenção e chama atenção de forma negativa, isso desanima o interlocutor logo de início. Na verdade, nós estamos falando de pessoas que são capazes de expressar de maneira convincente, eficaz, adaptando sua linguagem às exigências do contexto. Às vezes, um palestrante ele começa a contar piadas que a apresentação dele vira show de piada, não é adequado. A piada ela é interessante quando para justificar ou para realçar uma determinada coisa que ele fala. Para chamar a atenção, para tirar a plateia daquele marasmo, daquele sono. Eh, mais o quê? Então, não estamos falando daquele orador que tem essas peculiaridades do público ao qual ele está se dirigindo. Qual é a plateia? Vamos falar isso logo em seguida. Isso não essa questão da oratória, pessoal, o desenvolvimento de uma boa oratória não é somente no caso de um público presente, sala de aula, um auditório. Não, essas lives, não é? Essas coisas que nós gravamos aí, essas mensagens no WhatsApp, é muito gaguejar, é muito tropeçar nas palavras. Olha, eu esqueci do que eu estava falando, não sei mais o quê. Então tudo isso, afeta a nossa comunicação. E quando se fala, sobretudo, em empreendedorismo, a gente precisa entender empreendedorismo também, não como apenas uma forma de ganhar dinheiro, não é isso não, empreender o quê? Empreender no sentido de convencer as pessoas, eu insisto nessa questão do convencimento. Então, habilidade de persuadir, um bom orador ele tem essa habilidade em persuadir, em convencê-las a desempenharem uma determinada ação ou acordarem, concordarem com seu ponto de vista.
O meu ponto de vista é importante, eu preciso te convencer. Ou você me aceita ou então eu vou te arrebentar. Não, não é por aí. Isso é brutalidade, isso é uma ignorância sem tamanho. Então, a propósito, a habilidade ajuda a aumentar a credibilidade, a confiança de quem fala, essa desenvoltura de expressar-se, que é muito bom, é ótimo para a construção de relacionamentos profissionais, para a obtenção de destaque durante negociações. Eu estou falando do ponto de vista profissional e do ponto de vista pessoal, familiar, né? Você, esposa, marido, namorado, filhos, habilidade de convencer os filhos, convencer a outra pessoa, o seu interlocutor, que o seu propósito é interessante, que a sua ideia, ela é importante, sem levar em consideração que, por incrível que pareça, né, pessoal, melhora até a escrita, a forma como nós escrevemos. E há uma coisa muito interessante, já falei aqui também, o nosso cérebro faz uma leitura interessante quando a gente está escrevendo, há uma conexão entre o nosso cérebro que está mandando uma mensagem para o nosso braço, para a nossa mão, e ao mesmo tempo está falando: olha, sua caligrafia está feia, olha, você escreveu a palavra errada. É bacana isso, né? A pena que eu não coloquei a, a referência para vocês darem uma olhada lá, mas eu já falei sobre isso. Então, pessoal, a importância da oratória é isso, essa questão do comunicar-se, essa questão de colocar-se no lugar do outro para ver se ele está entendendo, se você está sendo convincente, se você está preparado para passar aquela mensagem, para trazer aquela pessoa para o seu lado. Oratória é isso. Oratória é expressar um sentimento. Isso é comunicar. Nós comunicamos e uma das ferramentas é um dos instrumentos através da oratória. Pessoal, eu falei que faríamos 2 vídeos para não ficar tão extenso. Está ficando, né? Então, no próximo eu vou falar sobre estratégias oratórias, estratégias ou técnicas para ser um bom orador. Vamos falar sobre isso. Até daqui a pouco, tá bom? Sem esquecer de acionar o sininho para você receber informações nossas sempre às segundas, quartas e sextas. Até daqui a pouco. Já já.